Bom, gente, continuando então, a gente vou mostrar aqui o tabuleiro que eu fiz para vocês. Depois nós vamos fazer a contagem aí desse tabuleiro, como é que ele funciona, como é que ele está organizado. O meu não está 100% retinho, né? Mas vai dar para ajudar vocês. E aqui eu organizei na nossa lousa aqui improvisada quais são os personagens do jogo, né? E os movimentos que eles fazem. Então, o primeiro personagem do jogo, o rei, né? Todos os jogadores, né? A gente sempre joga um contra o outro. Cada jogador tem um rei e uma rainha. Olha lá. Você também vai ter aqui os dois cavalos, as duas torres e os dois bispos. Nós vamos ver que cada cavalo fica de um lado do tabuleiro, cada um dos bispos de um lado e cada uma das torres de um lado. E todos os jogadores têm 8 peões. Então, só a partir desse quadro já dá para a gente fazer uma conta, né? Olha lá, um rei, uma rainha, dois cavalos, duas torres, dois bispos e 8 peões. Tem uma pergunta que ele pergunta quantas peças você tem, cada jogador tem, né? Então aqui eu coloquei um jogador tem todas essas peças, né? E são 4 tipos de movimentos diferentes que essas peças fazem. Então vamos para o tabuleiro. Olha só o nosso tabuleiro, linhas e colunas, né? Assunto da matemática, linhas e colunas. Então, olha só, eu tenho de A a H, eu tenho 8 linhas. E 1 até 8 são as colunas, né? Então nós temos 8 linhas e 8 colunas. Aí já dá para fazer uma conta matemática. Então eu vou fazer por coluna. Olha só, uma coluna eu tenho 8 quadradinhos, né? 8 lugares. Então, uma eu tenho 8. Aí ele vai perguntar, né? E se eu perguntasse o tabuleiro todo, ele teria 8 aqui, mais 8, 16, 24. Aí você pode contar tudo até chegar no final, né? E tem uma pergunta que ele faz aí, querendo saber se você sabe quantas são as partes brancas e as partes que são pretas, né? Então, se você pegar uma só coluna, você vai ver que tem uma, duas, três, quatro. Quatro partes pretas e brancas. Uma, duas, três, quatro. Então é metade, metade. Metade dos espaços são pretos e metade dos espaços são brancos. Se você descobrir quanto tem no tabuleiro inteiro, é só você dividir por 2, que é uma das perguntas que o professor fez lá. Então não é difícil, é muito simples. Muito simples. Na pergunta ele fala quantos espaços pretos tem, né? Se uma coluna tem 4, quantos espaços pretos vão ter? 8. Vai somando 4, 8, 12, até chegar no final. Então, muito simples, né? Quais são os movimentos? A pergunta que ele faz também os movimentos, né? Então, ó, gente, para começar o jogo, nessa coluna aqui, nós vamos ter as figuras importantes: bispo, torre, cavalo, rainha e o rei. Todos nessa primeira aqui coluna. Então você vai jogar sempre andando para frente. Na segunda coluna você vai ter os peões. Olha lá, aqui está escrito, ó, são 8 peões, que já é uma pergunta lá do professor Jair também. Quem é que fica na segunda coluna? Então, ó, já estou ajudando vocês, tá? No cantinho sempre começa com a torre, nesse canto, e no canto de lá também, né? Então você tem a torre, aqui o cavalo e aqui o bispo. Então eu vou explicar os movimentos a partir desses personagens. A torre sempre vai andar aqui, ó, sempre na horizontal para cá ou na vertical para cá, né? O cavalo ele faz um movimento em L, então ele pode fazer tanto L assim quanto L assim. O bispo tem outro movimento que a gente chama de o movimento diagonal, ó. Eu posso andar assim, ó, como se fosse fazendo um X, ó, diagonal. Então esses são os 4 movimentos. Então tem a horizontal, tem a vertical,